Oi, você do outro lado, seja bem-vindo ao canal da Igreja em São Vicente, se acomode com a sua família e seja edificado por esse vídeo. Aquele que escuta as palavras de Jesus, aquele que pratica as palavras de Jesus, é comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, vieram os combates, e a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que escuta as palavras de Jesus e não pratica as palavras de Jesus é comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia e desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, vieram combate, e a casa caiu, porque estava edificada sobre a areia. A casa caiu, sendo grande a sua queda. Aquele que escuta as palavras de Jesus é prudente. Aquele que pratica as palavras de Jesus é prudente. Desce a chuva, mas a casa não cai. Correm os rios, mas a casa não cai. Sopram os ventos, mas a casa não cai. Vêm os combates, mas a casa não cai. Aquele que escuta as palavras de Jesus, aquele que pratica as palavras de Jesus, é comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, vieram os combates. A casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Quero trazer uma palavra para vocês nesse dia. Algo que nós já temos recebido desde o momento em que nós começamos a caminhar há mais de 20 anos atrás. Começamos a caminhar como igreja aqui em São Vicente, uma palavra que é muito conhecida de todos nós. Nós vamos relembrar juntos aqui, nesse momento que nós estamos passando na nossa nação, nesse tempo que Deus nos recolheu em nossas casas. Eu acho que é um bom momento para nós podermos relembrar daquilo que nós temos aprendido desde o princípio. Abre sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Nós vamos ler alguns versículos da palavra de Jesus. Esses versículos falam dos dois fundamentos. Diz assim a palavra de Deus: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram ventos, e deram com ímpeto sobre aquela casa. Ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Todo
aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa, e ela caiu, sendo grande a sua ruína. Irmãos, interessante que nessas palavras de Jesus, nós fomos ver o contexto. Jesus está terminando o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele consiste em 3 capítulos, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Interessante que nesses 3 capítulos, tudo aquilo que é necessário para mim e para você, temos uma vida santa diante de Deus, vivemos em santidade, vivemos uma vida que agrade a Deus, temos um caráter perfeito diante de Deus. Agradarmos a Deus em tudo aquilo que nós fizermos, em todas as obras que praticarmos, está contido nesses 3 capítulos desse Evangelho de Mateus. Jesus estava trazendo um ensino muito profundo. Interessante que ele reuniu ali uma multidão. Estava ali os discípulos, estavam também os escribas e fariseus, e até mesmo as pessoas que estavam ali incrédulas, que estavam juntos, para ouvir as palavras de Jesus. Jesus citou ali das qualidades do seu caráter, da mansidão, da humildade, de uma vida de santidade, de pureza. Jesus falou que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Jesus nos ensinou a orar, nos ensinou a jejuar, nos ensinou a ofertar. Jesus nos ensinou a viver uma vida não julgando as pessoas, livre da religiosidade, livre do engano, livre das contendas junto com os irmãos. Jesus nos ensinou coisas preciosas e profundas que estavam no seu coração, para nós vivermos em santidade diante dele. E quando ele terminou de citar esses mandamentos, ele declarou, no final desse sermão, declarou essas palavras que acabamos de ler, que fala de 2 fundamentos. Ele diz que todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e pratica, será comparado a um homem prudente, a um homem sábio, a um homem prevenido, um homem inteligente, que edificou a sua casa. Na verdade, a casa representa a minha vida e a tua vida. Edificou a sua vida sobre a rocha. A rocha é Jesus e as suas palavras. Essas palavras que nós acabamos de citar aqui, desses mandamentos preciosos. Essa pessoa que ouve a palavra de Jesus e pratica, e caminha de acordo com as palavras de Cristo, está edificando, está construindo a sua vida sobre a rocha, sobre um fundamento seguro, um fundamento firme, um fundamento que sustenta a sua vida, a sua casa. E com certeza ele vai ter uma vida segura. Interessante que Jesus continua dizendo, fala também do homem insensato. O homem insensato é um homem louco, um homem desprevenido, um homem tolo, diz algumas traduções. Jesus disse que este homem tolo edificou a sua casa sobre areia. Interessante que ele diz assim, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é comparado a esse homem louco, esse homem tolo, que edificou a sua casa sobre areia. A areia é um lugar inseguro. Na verdade, a areia, ela representa este mundo, o sistema deste mundo, as coisas que muitas vezes nos apoiamos. Nós entregamos tudo aquilo que nós temos, nossa força, nosso tempo, nossa disposição, tudo aquilo que nós temos, nós entregamos para as coisas deste mundo e desprezamos as coisas de Deus. Vivemos num padrão mundano, num padrão que leva a pessoa a dar um mau testemunho. Interessante que Jesus estava falando isso aqui para os discípulos, para pessoas que conheciam ele, até mesmo os escribas e fariseus. E o que nos chama a atenção é que ele diz que ouve e pratica, e também ouve e não pratica. Essa é a condição que muitas das vezes, talvez nós podemos nos encontrar, irmãos. É triste a vida de uma pessoa que passa anos caminhando numa igreja, num corpo, debaixo de cuidados, e depois
por um motivo qualquer na sua vida, tudo se desmorona na sua vida. Tudo vai por água abaixo, tudo cai, tudo é destruído. Então Deus nos faz lembrar nesse dia que é importante nós revermos a nossa vida, revermos de que forma nós estamos edificando a nossa vida, como ela está sendo edificada, qual o fundamento que nós estamos construindo a nossa vida. Nós precisamos nos lembrar dessas palavras simples de Jesus. Muitas das vezes nós damos tantas voltas, tantas coisas nós queremos saber, mas o básico, o principal, é saber aonde nós estamos firmados. Interessante que Jesus disse que tanto na vida do homem prudente, como na vida do homem insensato, eles vão enfrentar as ações da chuva, dos rios que transbordarão e dos combates. O que são isso? Chuvas, rios e combates. Nada mais é do que as adversidades, as lutas, os conflitos que nós passamos. Muitas vezes dificuldades que nós temos no nosso lar, na nossa casa, de relacionamento com nossos filhos, com a nossa família, com a nossa esposa ou com os nossos irmãos. Muitas das vezes uma situação de embaraço que nós entramos na nossa vida, que nós achamos que não tem mais jeito. Algumas vezes o pecado que ronda a nossa vida e nós acabamos tropeçando. Essas coisas, irmãos, virão denunciar o fundamento da nossa vida. Aonde é que nós estamos firmados? Se a nossa casa permanecer, é porque o fundamento é o fundamento correto. É porque nós estamos construindo de acordo com a palavra do Senhor Jesus. Mas se ela desmoronar, é porque o fundamento não é o fundamento apropriado, não é algo que vai sustentar a nossa vida. E nós com certeza iremos cair, iremos desmoronar, iremos ser destruídos. E Deus não quer que ninguém seja destruído. O Senhor te ama, o Senhor me ama. O Senhor tem nos trazido as verdades dele para que nós não nos desviemos dela. Nós precisamos guardar esses ensinos fundamentais da nossa vida. Outra coisa importante, interessante que o Senhor me faz lembrar nesse dia é que não basta somente ter um bom fundamento. Em muitos de nós, talvez, é certo que nós tivemos uma experiência no início da nossa conversão com Cristo, que nós decidimos por Cristo, que nós decidimos edificar nossa casa, nossa vida, num fundamento seguro, que é Cristo. A rocha é a sua palavra. Mas é interessante que no livro, na carta de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 11, Paulo diz assim, que ele, como um sábio construtor, um sábio arquiteto, lançou o fundamento. Aí ele diz, mas veja cada um como edifica sobre o fundamento. Se alguém sobre este fundamento edifica uma casa de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha e feno, a obra de cada um será manifesta quando provada pelo fogo. Presta atenção, irmãos. Não basta apenas o fundamento. Paulo diz que ninguém pode, sobre o fundamento, edificar uma obra com materiais perecíveis. Esses materiais perecíveis representam as coisas deste mundo, o sistema deste mundo que tanto nos atrai. Ele cita ali 6 materiais, 3 deles são materiais que são resistentes ao fogo. É interessante que o fogo, ele purifica a nossa vida. O fogo, ele nos limpa, ele nos prova. Quando passamos pelo fogo, nós ficamos ainda mais santos, mais perfeitos. O fogo nada mais é do que são as provas que virão sobre a nossa vida e nós guardarmos a nossa fé. O ouro, a prata e a pedra preciosa, ela resiste à ação do fogo. Mas é interessante também que ele cita 3 materiais que é destruído pelo fogo. Se o fogo passar sobre ele vai virar cinza, que é madeira, palha e feno. São materiais perecíveis. Ele diz que se alguém sobre o fundamento levantar um edifício que seja de madeira, palha e feno, a obra será destruída. A obra sofrerá ruínas quando for provada pelo fogo. Então, irmãos, nós precisamos
nos apegar ainda mais às verdades que nós temos recebido. Precisamos nos voltar para Cristo, nosso coração, rever qual o material que está sendo edificado a nossa casa, qual o material que nós estamos edificando a nossa vida. Irmãos, nós precisamos deixar as coisas pequeninas de lado. Precisamos esquecer dessas coisas que muitas vezes nos atrapalham. A falta de comunhão, a não importância que nós podemos dar à palavra de Deus, a inimizade, o rancor, a ira. Essas coisas, elas nos impedem de prosseguir. Nós precisamos guardar a palavra viva, a palavra de Deus no nosso coração. O básico que Jesus nos ensinou. Se você quer rever a tua caminhada, medita nesses 3 capítulos de Mateus 5, 6 e 7. Tudo que é necessário para mim e para você vivermos em santidade está contido ali. E eu quero te dizer que todos esses mandamentos, por mais difíceis que pareçam para nós, nesse momento que nós vivemos debaixo da graça, Jesus depositou no nosso coração o seu Espírito, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, eu e você recebemos. É esse Espírito que nos transforma, que nos faz ser filhos de Deus, que transforma o nosso caráter, a nossa vida. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, cheios da vontade de Deus. Como é isso? Como isso é possível? Buscando as coisas de Deus, buscando as coisas do alto, pensando nas coisas do alto, abrindo mão das coisas deste mundo, renunciando aos desejos da nossa carne, de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou, os seus mandamentos, a sua vontade. Se nós buscarmos, Jesus disse, se você me buscar, eu me deixarei ser achado por ti. Jesus nunca nos rejeita, nós é que abrimos mão dele. Por isso, irmãos, vamos rever com toda simplicidade o fundamento que nós estamos firmados e qual é o material que nós estamos colocando para edificar a nossa casa. Com certeza, irmãos, se nós fizermos isso, se nós nos voltarmos para Deus, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos animar. Essas lutas que nós passamos atualmente na nossa nação, nós passamos o dia a dia na nossa casa, essas coisas nós vamos passar vencedores, porque Jesus está conosco, o Senhor, Ele vai nos guardar, Ele é aquele que nos sustenta, Ele vai nos fazer vencer essas ações que virão sobre nós, de ventos, rios e combates. E com certeza a nossa casa ela não vai cair, ela vai permanecer firme, firmada na rocha que é Cristo Jesus. E eu quero orar com você, eu quero que você abaixe a tua cabeça, que você se chegue perto da tua família, da tua esposa, dos teus filhos. Vamos orar, eu quero profetizar sobre a tua vida, uma vida cheia da presença de Cristo. Paulo diz, enchei-vos do Espírito e jamais cumprireis as concupiscências da carne. Se nós formos cheios do Espírito de Deus, nós jamais cumpriremos os desejos da nossa carne. Eu quero orar por você. Senhor, queremos agradecer por esta palavra, por este momento em que nós fazemos uma reflexão desta base onde estamos sustentados, deste fundamento que nós estamos edificando nossa vida. Senhor, se há entre nós, ou se em mim mesmo, ainda há coisas erradas, há materiais ou coisas que eu tenho colocado na edificação da minha vida que estão erradas, eu quero renunciar nesse dia. E também todo aquele que está clamando a Ti também nesse dia, Senhor. Ó Deus, que Tu possa trazer paz em seu coração, que o Senhor possa trazer um recomeço em suas vidas, que o Senhor possa trazer certeza e convicção da Tua presença, de que o Senhor está presente em suas vidas, guardando, protegendo. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoamos a vida de cada um. Que a Tua graça, que a Tua unção, que a Tua presença seja sobre cada um dos meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, que a sua vida, a sua casa esteja firmada na rocha que é Cristo Jesus. Para a glória do Pai é que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você foi edificado por este vídeo? Então se inscreva no nosso canal para não perder os próximos. Deixe seu joinha, faça seu comentário e compartilhe com seus amigos.